Passado um pouco mais de um mês desde que Flávio Bolsonaro lançou a sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto, a alta cúpula dos partidos do Centrão começa a enxergar Flávio como uma realidade. E o bom desempenho do filho do ex-presidente nas pesquisas faz o Centrão reavaliar a estratégia. Camila Xavier, podemos dizer que Flávio vai aos poucos vencendo essa desconfiança? Muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Pois é, pelo que se tem observado, é de fato que ele tem vencido em parte essa resistência, isso porque as últimas pesquisas têm mostrado, sim, uma melhora no desempenho de Flávio Bolsonaro. Isso tem feito com que alguns caciques do Centrão tenham, de fato, encarado essa candidatura dele como ganhando mais fôlego, isso porque ele estaria se apresentando, de fato, como principal opositor ao presidente Lula e ocupando ali um espaço que Tarcísio ocupava nessas pesquisas. Então, isso tem, de fato, feito com que ele vencesse, em parte, essa resistência. Pesquisas, como você falou, mais recentes, principalmente uma que é da Genial Quest, de dezembro, mostraram Lula com 46% de intenções de voto e Flávio Bolsonaro com 36%, o que o coloca ali em segundo lugar. Mas ainda ele seguiu, apesar de estar vencendo pouco a pouco essa resistência, se consolidando um pouco mais por conta da sua posição nas pesquisas, ele ainda não conseguiu, de fato, o apoio formal e público desses caciques do Centrão, ainda não tem uma aliança firmada entre o PL de Flávio Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, com os partidos do Centrão para levarem à frente essa candidatura dele. E um dos principais entraves, Neila, é principalmente a sua rejeição, porque o que se vê é que essa rejeição dele tem a possibilidade de atrapalhar o crescimento de Flávio Bolsonaro, principalmente diante do eleitorado que tem mais resistência ao seu sobrenome, né? Ao seu sobrenome Bolsonaro, que também rejeita o seu pai, Jair Bolsonaro. Então, esse seria um dos principais desafios. E o que isso causa de acordo com a avaliação de alguns desses caciques do Centrão, é justamente a possibilidade de ter algumas candidaturas pulverizadas ali na direita. Já temos alguns outros pré-candidatos, como Zema, Caiado, embora também as candidaturas deles sejam vistas como com a possibilidade de perder força, né? Que eles não consigam, de fato, um apoio amplo. Isso porque Caiado, por exemplo, não tem um apoio firme dentro do seu próprio partido, da sua própria federação, né? Tem muitas pessoas com resistência a essa candidatura dele. Então, há sim a possibilidade, eles veem a possibilidade da retirada de candidaturas, principalmente a depender do acordo que for feito entre o PL, de Flávio Bolsonaro, e esses partidos, principalmente, são de um vice, né? De um vice, uma vice na chapa do PL. Então, de fato, vem sendo vencida essa resistência, Neila, pouco a pouco, principalmente com o resultado dessas pesquisas, mas ainda tem alguns outros entraves que são desafios aí para a candidatura de Flávio Bolsonaro. Camila, continuando falando sobre Flávio, hoje ele visitou o pai, Jair Bolsonaro, lá na Superintendência da Polícia Federal, e na saída ele falou sobre alguns assuntos, entre eles sobre a saúde de Jair Bolsonaro e também ali sobre, mais uma vez, uma manifestação da Michelle Bolsonaro e sobre a necessidade aí de convencer a Michelle a entender que ele é o candidato à presidência da República. Então, como foi que o Flávio falou aí na saída da superintendência hoje? Então, Neila, nessa saída ele falou principalmente da saúde do seu pai, né, de Jair Bolsonaro. Ele falou que o pai enfrenta um grande dilema agora nesse momento, porque ao mesmo tempo que o remédio que ele toma para conter os soluços é o mesmo remédio que causa desequilíbrio e que pode vir a acarretar quedas. Então, ele tem enfrentado essa dificuldade. Por um lado, o remédio ajuda com soluços, mas por outro pode causar outros problemas decorrentes dessas quedas por conta da falta de equilíbrio. E ele também falou que, apesar da situação em que Jair Bolsonaro se encontra na prisão, que ele tem, de fato, uma mentalidade forte e que é isso que vem o sustentando. Em relação à sua candidatura, Neila, ele falou que a sua candidatura foi uma escolha de Deus e que ele falou também das pesquisas, dessa pesquisa da Genial Quest, apesar de ter mostrado ele numa posição melhor em relação aos resultados anteriores, ele apareceu
aparecer ali já em uma segunda colocação, ele disse que esse cenário não reflete as pesquisas internas que eles têm feito no PL. E falou também sobre essa questão de Michele, falou que ele vem pregando por uma união, né? Então, reforçou ali a sua candidatura, falou de ter sido uma escolha de Deus e também sobre esses outros pontos, tanto da saúde do pai quanto dessa união na direita, que ele nunca vai pregar pela desunião, que vai pregar sempre pela união dentro da direita, que eles se juntem para enfrentar os desafios. Bom, saiu matéria no Portal Metrópolis falando sobre essa visita e a saída aí da visita de Flávio Bolsonaro. Quando a gente fala aí sobre essa rusga entre o Flávio e a Michele, que parecia que estava apaziguado, né, Camila, esse problema aí dentro da família, a Michele acabou comentando nesta semana, se eu não me engano foi ontem, um post do Tarcísio de Freitas. Tarcísio acabou fazendo um post na internet, a esposa dele do Tarcísio comentou esse post dizendo que o Brasil precisa de um novo CEO, o marido dela, e a Michele Bolsonaro acabou reagindo a esse comentário, mais uma vez desagradando aqueles que entendem que a família deveria estar unida. Então, foi a respeito disso que o Flávio acabou comentando hoje na saída da superintendência, né, dizendo, olha, eu não quero mais ter que ficar cobrando por apoio dentro da própria família, em algum momento ela vai ter que entender, ou eles vão ter que entender que eu sou escolhido por Jair Bolsonaro para representá-lo, ou para ser o próximo presidente ou candidato à presidência da República em 2026, mas mostra claramente aí, mais uma vez, que a família ainda não está 100% unida, né, Camila? Exatamente, Neila, a gente segue vendo essas demonstrações, né? Essas rusgas já foram algumas, não só em relação à candidatura de Flávio Bolsonaro, a gente lembra que no final do ano passado houve um atrito em relação a Michele Bolsonaro e alianças que vinham sendo firmadas entre o PL de Jair Bolsonaro e uma possível aliança, né, com o Ciro Gomes lá no Ceará, então ela se mostrou resistente a isso, desde que Flávio Bolsonaro se anunciou, né, como o candidato apoiado por Jair Bolsonaro, ela vem também apresentando resistência, algumas declarações e agora mais uma nessa semana, né, e que Flávio Bolsonaro se posicionou mais uma vez aí, dizendo, reafirmando a sua candidatura e falando, pregando por essa união, já que ele segue sendo de fato o candidato do PL, o candidato escolhido por Jair Bolsonaro. Camila, muito bem, muito obrigada por enquanto pelas informações. Deixa eu chamar o Felipe para entrar nessa conversa aqui de família Bolsonaro, de treta na família, de pesquisa eleitoral. Vamos começar falando sobre números. Ontem teve nova rodada da pesquisa Genial Quest. Planalto se manifestou sobre essa pesquisa, o próprio Flávio se manifestou sobre essa pesquisa. Ele diz que está pau a pau. Para ele está igual, ele e o presidente Lula estão iguais, não há diferenciação na pesquisa. Já o Planalto sempre minimiza, né? O Planalto sempre entende que é apenas mais uma polarização, que é mais um candidato que vai concorrer com o presidente Lula, assim como foi na última eleição, né? Um Bolsonaro contra Lula. Mas a gente viu agora, de fato, uma consolidação do nome de Flávio Bolsonaro, querendo ou não, uma consolidação do nome de Flávio Bolsonaro para a eleição, para a campanha de 2026. Ficamos um tempo parados, e eu me incluo nessa, ficamos um tempo parados esperando um terceiro nome, uma terceira via. Não apareceu. Esperamos aí Ratinho, um outro nome que viesse aí, mesmo que fosse da direita, que pode surgir, ainda dá tempo, ainda pode surgir, mas por enquanto não há uma via de centro e o que nos mostra uma eleição ainda mais polarizada, porque na eleição passada, Felipe, a gente ainda tinha um centro para votar, um centro numa escolha, a gente tinha mais candidatos e agora a polarização ela ainda está maior e mais definida. Então, falando especificamente sobre pesquisa, o que mostra no momento é isso, uma consolidação de Flávio Bolsonaro como candidato, porque muita gente não queria acreditar e achava que isso era apenas um bastidor, uma movimentação inicial do Jair Bolsonaro. E eu vejo isso com uma certa naturalidade. Quando você pega, por exemplo,
o bolsonarismo, né, não dá para você não olhar para esse movimento e não identificar que é uma força política muito grande, né? Então é claro, né, que o bolsonarismo, né, no nome do Flávio Bolsonaro, que vai representar o pai, né, vai representar a família, vai representar esse movimento nas eleições desse ano, vai ter força, né? E aí tem a questão que você colocou aí, né? E isso vai só reforçar a polarização, né? Querendo ou não, né? Quando você vê a polarização no Brasil, né, entre lulismo, bolsonarismo, petismo e Flávio Bolsonaro, né, essa polarização acaba impedindo e abafando o crescimento de terceira via, o crescimento de qualquer candidatura, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, que possa aparecer, né, e possa mudar o resultado das eleições, né? Então, o que a gente está vendo, na verdade, é um movimento natural, né, que isso que veio nas últimas eleições, né? Então, quando o Bolsonaro ele decide não apoiar, né, o Tarcísio ou não apoiar um outro nome do centro, né, nas eleições de 2026, e ele resolve, né, colocar o nome do seu filho, né, como nome que vai colocar, né, o nome do protagonismo da família Bolsonaro nas eleições, né, o que ele faz, na verdade, é retroalimentar a força do Lula, né? Então, a polarização é boa para o Lula, é boa para o PT, né, é boa para o plano de reeleição do Lula nesse ano, né? E acaba retroalimentando um ao outro, né? Então, o que a gente vai ver, na verdade, é a concentração das eleições nessas duas forças políticas, né? O lulismo e o bolsonarismo. Então, eu vejo com naturalidade o Flávio Bolsonaro se consolidar cada vez mais e isso abafar, né, as outras forças políticas do centro, né? Então, o nome como Ratinho Júnior, como Zema, né, são nomes, por exemplo, que a gente estava vendo, identificando que poderia crescer, poderia assumir um certo protagonismo, mas quando o bolsonarismo surge, né, e se coloca, né, ele impede e abafa qualquer outra força política, né? E o Centrão, né, tá vendo a movimentação, né? Tá vendo a movimentação. O Centrão é a base, de certa forma, do governo do PT e do Lula, né? União Brasil, PP, republicanos, mas ao mesmo tempo o Centrão ele está de olho, né? Como é que vai a população se movimentar e se mobilizar nessas eleições para poder apoiar ou não determinado candidato, né? Então, quando você vê, por exemplo, o Flávio Bolsonaro se consolidando nas pesquisas e você vê cada vez mais, né, as forças do centro, né, da direita, no nome do Zema, no Ratinho Júnior, ficando para trás, né, o Centrão muda o seu posicionamento, está esperando para ver se realmente Flávio Bolsonaro vai se consolidar como uma força de direita nas eleições, e pelo visto vai, né, até porque não dá para a gente negar, né, o bolsonarismo, ele tem uma força muito grande, né, e ao mesmo tempo ele está vendo também a força do Lula nas eleições de 2026. Né? E é claro que para o Lula é muito bom e muito vantajoso, né, ter uma pessoa como o Bolsonaro que acaba reforçando, né, o movimento da reeleição do presidente Lula nessas eleições. Né? O Lula só é forte e tem muita força por conta do bolsonarismo, né? E o bolsonarismo também só é forte por conta do Lula. Então, o que a gente pode ver, Neila, nessas eleições, na minha opinião, é que vai ser uma eleição apertada, tanto quanto foi a eleição de 2022. Né? As pessoas falam do governo que, não falam claramente, claro, mas falam implicitamente, né, nos bastidores, né, que o nome do Flávio Bolsonaro é um nome bom para o Lula, mas, na minha opinião, né, a eleição, na polarização, é uma eleição muito mais ligada com a rejeição do que com a aprovação. Né? Então vai ser uma eleição que vai ser decidida realmente bem perto das eleições. Né? Eu não vejo... claro que Lula é o favorito, né? Até porque quando você vê, por exemplo, as pesquisas colocam o Lula como favorito, mas a tendência é ficar cada vez mais equiparado um ao outro, porque as forças se retroalimentam e colocam os dois no cenário para as eleições como as duas forças políticas únicas, né? Abafando qualquer outra força política que possa surgir. Agora, é preciso que a Michelle entenda isso, né? É preciso alinhar dentro de casa que o candidato do marido dela, do pai, é o Flávio Bolsonaro. Flávio que está chateado mais uma vez, mas que diz que
não vai mais falar sobre esse assunto, que em algum momento a Michelle vai ter que entender que ele é o candidato. Tudo isso por conta, eu expliquei há pouco, tudo isso por conta do post do Tarcísio que agora vai ter que vir para a reeleição, né, a governador do estado de São Paulo. A esposa de Tarcísio acabou comentando nessa publicação, dizendo que o Brasil agora precisa de um CEO, e que esse CEO seria o marido dela. A Michelle Bolsonaro acabou reagindo e aí já vira logo um tumulto, todo mundo achando que a Michelle está concordando e que Tarcísio é que teria que vir e que ela não concorda que Flávio Bolsonaro seja o candidato, vira logo um tumulto, vira notícia. E Flávio já entende que Michelle precisa apoiar. Não sei quando é que esse apoio vai vir, a Michelle não vem falando muito, Michelle parou inclusive de falar sobre apoio político, Felipe, aqui no Distrito Federal. Ela vinha se manifestando bastante sobre apoio político no Senado para o Distrito Federal. Ela falava de apoio político para Bia Kicis, que hoje é deputada e se diz pré-candidata ao Senado do Distrito Federal, não fala mais sobre esse apoio, não fala mais sobre apoio nenhum. Ela que também, né, houve rumores que viria como candidata ao Senado pelo Distrito Federal, uma campanha complicadíssima, porque aqui a gente tem o governador Ibanez que vem também como candidato ao Senado, temos Damares, que já é senadora, que também é amiga da Michelle Bolsonaro, Bia Kicis, que também é amiga de Michelle Bolsonaro, que já é deputada, e a própria Michelle. Então, não tem vaga para todo mundo, é um cenário aí complicadíssimo. Ela não se manifesta mais sobre o assunto, e também não se manifesta mais também sobre o Flávio Bolsonaro, mas é preciso alinhar direitinho, e ele está cobrando esse alinhamento dela, da família. Esse é um ponto, na minha opinião, central do bolsonarismo, né? Ele pega tanto aquela força conservadora de direita que não aceita nenhum tipo de concessão, né? Pelo contrário, gosta da forma verborrágica que o ex-presidente Bolsonaro atua, né? E aí a Michelle Bolsonaro, na minha opinião, ela retrata essa corrente, né? Quando a Michelle Bolsonaro, por exemplo, se colocou contrário à aliança do PL com o Ciro Gomes no Ceará, né? Porque o Ciro Gomes seria um político que falava mal do seu marido, na verdade, ela está mostrando, né, e está impondo essa corrente dentro do bolsonarismo, que não aceita nenhum tipo de concessão, não aceita nenhum tipo de negociação com outras forças de centro e de esquerda, né? Então, a Michelle Bolsonaro, ela se apega, né, e ela representa essa força dentro do bolsonarismo. Já o Flávio Bolsonaro, né, é o filho, né, do Bolsonaro, que dialoga muito mais, né, com o centro e muito mais com a esquerda, né? Não dá para você... Ele é diferente do pai, né, do Jair Bolsonaro, que a todo momento se colocava numa briga, né, numa luta contra as instituições, numa luta contra o establishment, né? É bom deixar claro o seguinte, né? O Bolsonaro sempre foi um político do centrão, sempre foi um político do establishment, né? Mas ele sempre se vendeu como alguém que ia contra o sistema, né? E a Michelle Bolsonaro, na minha opinião, ela retrata esse movimento, né, do bolsonarismo. Já Flávio Bolsonaro não, já Flávio Bolsonaro já dialoga com as instituições, dialoga com todos os setores, né, da sociedade. Então, por isso, né, boa parte do bolsonarismo não vê no Flávio Bolsonaro um nome bom, né? Acha que a Michelle Bolsonaro ela retrata muito mais essa corrente que não aceita a concessão, corrente que luta contra os setores estabelecidos na sociedade, que luta contra as instituições, né? Ou seja, então por isso que a Michelle Bolsonaro tem uma força muito grande dentro do bolsonarismo e dentro da direita. Aí tem uma questão que se coloca, né? Quando que a Michelle Bolsonaro vai deixar de ser uma voz destoante, né? E vai começar a apoiar de fato, explicitamente, o Flávio Bolsonaro, né? Aí cria dúvida em todo mundo, né? O Tarcísio de Freitas, por exemplo, né? A gente viu recentemente, né? Quando teve a invasão dos Estados Unidos na Venezuela, ele fez vídeos e mais vídeos bem elaborados para se colocar como uma voz, né, dentro da direita que apoiava a invasão dos Estados Unidos, né? Então tudo isso indica o seguinte, Neira, que o Tarcísio ainda não está fora do tabuleiro, não. Pelo contrário, né? Eu gosto de usar a metáfora. Ele está fora do campo, né, se aquecendo
porque a qualquer momento ele pode entrar no jogo também, né? Então, ele não desistiu, né, claramente, da disputa presidencial, né? Tanto é que, até agora, ele não fez uma declaração explícita em favor do Flávio Bolsonaro, né? Pelo contrário, parece que as pessoas estão querendo minar, né, a candidatura do Flávio Bolsonaro. Mas aí que se coloca a situação que você colocou aí, né? As pesquisas mostram a consolidação do Flávio Bolsonaro nas eleições. As pesquisas mostram que o Flávio Bolsonaro vai ser uma força forte nas eleições de 2026. Então o Centrão pode apoiar o Flávio Bolsonaro, né? A direita, tudo bem, pode ter outros candidatos de direita que vão disputar as eleições. Zema, Ratinho Júnior, Caiado, né? Mas no segundo turno, sem sombra de dúvida, né, todas essas pessoas irão apoiar o Flávio Bolsonaro, que se coloca como uma pessoa com mais forças políticas da direita para as eleições de 2026. Isso é ajudado pelo PT, porque o PT, ao contrário da direita, né, o Lula sempre buscou hegemonia na esquerda, né? Não vai ter um nome da esquerda nas eleições de 2026, né? Ou seja, então dificilmente o PT e o Lula vai ganhar as eleições no primeiro turno, e dificilmente terá outro candidato de esquerda que possa disputar, né, as eleições contra o Lula. Então teremos o nome da direita e o nome da esquerda, e aí o Flávio Bolsonaro surge como o nome mais forte dentro do espectro da direita política no Brasil. Aproveitando o gancho de pesquisa,